Olá, queridos, graça e paz. Como é que estão? Estão bem? Glória a Deus. Vamos lá, mais um estudo, né? Um pequeno estudo dessa porção que a gente está vendo. Nosso projeto é 5.784. Nós estamos estudando, né? Conhecendo um pouco da história aí do povo judeu, né? E principalmente, né, preparando para esse tempo que está entrando aí o novo ano, 5.784. Preparando também para a festa aí de Rosh Hashanah, dia 15 de setembro, para nós nos antenarmos aí, né, ao que acontece no Espírito. Amém? Glória a Deus. Estávamos na nossa, o vídeo passado falando de Yom Kippur. Vamos continuar falando de Yom Kippur. O pastor vai liberar aqui a apresentação. Vamos continuar falando de Yom Kippur. Esse é o nosso 9º vídeo, né? E vamos lá. Nós não perder tempo. Nós falamos no vídeo passado, né, apareceu a figura aí de dois bodes, né, dois bodes. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois bodes que eram utilizados lá na Yom Kippur para expiação dos pecados. E a gente presta atenção, queridos, porque agora a gente vai ver assim, linkar, né, isso aí aconteceu mais ou menos 1400, 1600 anos antes de Cristo. Nós vamos linkar esse fato, né, com Jesus. Quer ver uma coisa? Olha só como é estudar, né, e aprender a história e saber de onde que vem as coisas, né, por que das coisas é tão importante. Vamos lá então, continuando aqui. Então existia no cerimonial, né, no rito cerimonial de Yom Kippur, do dia da expiação, dia do perdão, existia a figura de dois bodes. Nesse cerimonial de Yom Kippur, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia expiação por ele, pela família dele e pelo povo. Amém? Então essa cerimônia não tirava o pecado, ela cobria o pecado do povo. Tá? Ela cobria o pecado do povo. Então a gente viu que existe em Levítico 16, existe a figura de dois bodes, né? O pastor botou ali, ó, dois bodes. Tiravam sorte, né, entre os bodes. E eles eram o Urim e Tumim, tiravam sorte entre os bodes. Um bode era sacrificado em oferta, tá? E o outro bode era mandado para o deserto, era o bode expiatório. Então existia dois bodes, um bode ia ser sacrificado, o outro bode ia ser mandado para o deserto. Isso para o quê? Para o perdão, para o cobrimento do pecado do povo. Amém, queridos? Do povo. Esse bode era encaminhado para Azazel. Azazel era o nome de um demônio, né? Era um deserto, era um precipício. Então esse bode ele era mandado para o deserto e lá ele ficava no deserto. Então o sacerdote levava para a porta do arraial esse bode, colocava as duas mãos na cabeça dele, fazia uma imposição de mãos, né? Ou seja, uma transferência ali de pecado. E confessava nos ouvidos do bode as iniquidades e pecados, transgressões do povo. A culpa de Israel era transferida para o bode, então existia uma transferência de culpa. Existia uma pessoa que conduzia o bode, Azazel, desse demônio até o deserto, né? E assim está lá em Levítico 16, 22, ó. Assim aquele bode levara sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixaram o bode lá no deserto. Amém? A função do povo, enquanto o bode Azazel estava sendo levado para lá, era ficar naquele dia, né, fazer, ó, tá lá em Levítico 16:30, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e seres purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então o povo ficava afligindo as suas almas, ficava no período de jejum, ficava no período de oração. O povo judeu não tomava banho, não se barbeava, não usava nada que tenha couro. Era um tempo de arrependimento coletivo. Amém? Arrependimento coletivo. Todo processo de desobediência coloca o povo no estado de iniquidade. Tá? Então toda desobediência ele já coloca o povo no estado de iniquidade. Essa era uma purificação, né, exterior. Tá? Era algo externo, não era algo de dentro para fora. Os pecados eram cobertos e era algo externo. Amém? Bom, a verdadeira purificação definitiva estava por vir. Então isso tudo era sombra daquilo que estava por vir. Quem que estava por vir? O nosso sacrifício perfeito, né? Que é Jesus.
Agora, vamos lá, caminhando. Isaías 53, versículo 4 e 5. Olha o que diz Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre si. Amém? Isaías já estava profetizando Jesus. Tá? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Então Jesus aqui ele faz a figura o quê? Desse bode, né? Esse bode que foi sacrificado, esse bode que recebeu sobre ele os pecados, agora não mais para cobrir, mas para perdoar, né? Para tirar, para apagar, entende? Para redimir. Ou seja, Jesus ele foi o sacrifício perfeito e único. Vamos continuar. Olha só o fechamento. Jesus ele foi levado para fora da cidade. Jesus, quando foi crucificado, o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O bode Azazel, o bode que ia para Azazel, ele também, ele era como? Ele era levado nas portas, fora do arraial. Lá o sacerdote empunhava as mãos sobre ele, confessava os pecados do povo e soltava. Assim Jesus também foi feito com Jesus. Ele foi crucificado fora da cidade. O sangue de Jesus ele foi vertido na cruz. O sangue de Jesus foi aspergido no santuário. Lembra? Se nós olharmos Levítico 16, pegava o sangue e o sacerdote entrava e aspergia o sangue do santuário. Né? Vocês podem olhar lá em cima do propiciatório. E o sangue de Jesus também foi aspergido no santuário. Jesus ele é o sumo sacerdote, aspergiu o seu próprio sangue. Então Jesus não foi um sumo sacerdote que aspergiu o próprio dele. Ele se fez sumo sacerdote e ele aspergiu o seu próprio sangue para perdão dos nossos pecados. Jesus veio sob a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal superior. Quer ver o que fala agora? Mateus 26, 65. Quando a gente fala que Jesus ele foi o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote, né? Olha só, linkando com a palavra, Mateus 26, 65 diz assim: então, o sumo sacerdote, que era Caifás, rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Quando Caifás rasgou as suas vestes e disse, Jesus blasfemou, o ato dele rasgar suas vestes representou no mundo espiritual uma abdicação dele como sumo sacerdote. E automaticamente uma transferência dessa titularidade a Jesus. Quando ele rasgou as suas vestes, quer ver uma coisa? Levítico, capítulo 21, versículo 10. O que diz? Eu botei aqui, quando Caifás fez isso, representou uma desqualificação para o exercício do sacerdócio. Olha só, o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Levítico 21, 10. Então, quando ele rasgou as suas vestes, ele infligiu, Levítico 21, 10, automaticamente ele se desqualifica, né, para o ofício sacerdotal, e essa desqualificação para o ofício sacerdotal, Jesus, ele tomou o posto de sumo sacerdote. Uma coisa aqui, o simbolismo do gesto de rasgar as vestes era profundo. Era o começo do fim de todo o sistema terrestre de sacerdócio e sacrifício. Jesus foi o último sacrifício. Depois Jesus não se sacrificou mais. Até Jesus se fazia o sacrifício de Yom Kippur. Depois Jesus foi o último, o derradeiro. Em breve seria inaugurado um sistema novo, o melhor, tendo Cristo como novo sumo sacerdote, ministrando o que é no santuário celestial. Ou seja, agora a gente tem um sumo sacerdote que ministra no santuário celestial.
Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 14. Diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não é terrestre, é algo espiritual, isto é, não é desta criação, é nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue. Então ele está no tabernáculo, não feito por mão, ele está no lugar de sacrifício que não foi feito por mão, e não foi utilizado nesse tabernáculo o sangue de bode, o sangue de ovelha, mas o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Fala que o pastor assim, eterna redenção. Eterna redenção. Porque se o sangue dos touros, bode e a cinza de uma novilha asparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, olha só, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Então, o que aconteceu? Todo o sistema sacrificial que a gente via em Yom Kippur foi agora o quê? Trazido, convergido, né? Houve uma convergência de todo aquele sistema, uma convergência para a pessoa de Cristo. Entende isso? Então, por isso que o sangue de Cristo nos purifica, o sangue de Cristo nos lava, o sangue de Cristo nos salva, o sangue de Cristo nos tirou os pecados. Porque ele cumpriu exatamente aquilo que Deus havia estabelecido como sistema sacrificial, sendo o último sacrifício. Ele é o nosso sumo sacerdote. Entende o desenrolar da história, né? O rasgar das vestes de Caifás, que automaticamente, inconscientemente, num ato dele, assim, meio que não sei, involuntário, rasgou as vestes e ali, espiritualmente, virou uma chave. A partir de agora, Cristo é o sumo sacerdote. A partir de agora, o sangue dele é aspergido. Ele, como sumo sacerdote, entrou no tabernáculo celestial, aspergiu o seu próprio sangue para tirar os meus e os teus pecados. Entendeu? Seguimos. Amanhã tem mais. Eu espero que você seja abençoado por essa palavra e que Deus te ilumine em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe.